É isso, galera, de volta aqui no canal do Lessa com as últimas notícias do Fluminense nesta sexta-feira. Bora com informações importantes sobre Cauã Elias, Luiz Henrique, o Eric Nunes, que é um jogador da base do Flu do Sub-20, que está sendo emprestado para um clube europeu. Uma negociação um tanto quanto surpreendente, podemos dizer assim, porque ele ia fazer parte do grupo que vai começar o Campeonato Carioca. E também Felipe Alves, goleiro Felipe Alves, anunciado um novo reforço do Fluminense para a temporada 2024. Já chega deixando o seu like, se inscrevendo aqui no canal se você não está inscrito. Conto muito com vocês, bora chegar a 100 mil inscritos, só com a ajuda de todos vocês que estão aqui diariamente curtindo, apoiando o canal, é que vamos conseguir. Apurou, confirmou, publicou, emplacou! E eu só acredito no Lessa! Então bora de notícia, porque tem muita coisa pra gente falar e eu vou ser o mais objetivo aqui possível. O Fluminense emprestou o jovem volante Eric, do Sub-20, para o Cercle Bruges da Bélgica. Ele vai ficar na Europa até junho de 2025 por empréstimo. É um contrato que inicialmente vai até 2024, mas a tendência é de que ele se estenda até 2025, tanto que o staff dele está divulgando o prazo até o ano que vem. Ele é um dos principais destaques desse time sub-20, já participou de treinos com profissional, chamou a atenção da comissão técnica e estava no grupo que iria disputar, que vai começar o Campeonato Carioca no dia 18 de janeiro. O Eric tem 19 anos, chegou no Fluminense em 2017. É um jogador que, quando a gente olhava para a base, é um desses atletas que poderia chegar para, quem sabe, a gente vislumbrar ali um substituto para o André. Não estou falando que é no mesmo nível, tá, gente? Por favor. É um jovem que demonstra potencial, que mostra que tem qualidade. Atua também como lateral direito. Então é um jogador bem versátil, coisa que o Diniz gosta bastante. Mas ainda, obviamente, né, estava num processo de evolução, de crescimento, não era um jogador pronto. Então, a questão do André, quando a gente olha e fala, pô, quem na base ali tem potencial para chegar um dia no profissional e desempenhar bem? Então o Eric é um desses jogadores. E por isso, essa notícia pegou um pouco de surpresa. Aqui tem um anúncio oficial, a página da assessoria dele no Instagram. Pegou um pouco de surpresa essa negociação. Afinal de contas, o que o Fluminense está ganhando para emprestar esse jogador para essa equipe, o Bruges? Que não é o Clube Bruges, que é o principal de lá. Esse time, na verdade, ele é um clube satélite do Mônaco na Bélgica. Ele está fazendo uma captação de talentos aqui da América do Sul, e tá levando alguns jogadores para lá. Caso, por exemplo, eu até citei aqui na matéria do Felipe Augusto do Corinthians, que é um centroavante, e foi para lá no final do ano passado por 16 milhões de reais. Então é um clube que está investindo em jovens que não são top de linha aqui do futebol brasileiro. É uma porta de entrada para o futebol europeu, tá? Enfim, o que o Fluminense ganha com isso? Esse empréstimo será pago. Ainda não consegui confirmar o valor desse empréstimo e nem da opção de compra. Então isso ainda carece de apuração. Eu vou tentar descobrir isso para vocês, até para que possa ser algo mais transparente. Mas é uma negociação que, assim, pega de surpresa, a gente não entende muito bem, porque é um jovem que tinha potencial para chegar no profissional, para desenvolver, quem sabe ainda esse ano, ainda mais uma posição que é carente, que é uma posição que eventualmente em breve o Fluminense vai perder o André. Enfim, não dá para entender muito bem esse movimento. Vou tentar entender a estratégia que está por trás disso. E aí vou trazer para vocês aqui mais informações na medida do possível, tá? Mas é isso, o Eric já está na Bélgica e assinou esse contrato aí de empréstimo. Atualizando a situação do atacante Cauã Elias, uma reunião prevista para hoje, que eu não sei se ainda vai acontecer ou se já aconteceu, mas tinha uma reunião prevista para hoje e essa reunião poderia selar ou pelo menos encaminhar muito bem essa renovação contratual com o Cauã Elias. A gente lembra que isso vem se arrastando já há meses, eu trouxe informações na semana passada sobre isso. É um jovem de potencial absurdo, a gente sabe, jogador de seleção de base, tem tudo para chegar no profissional e arrebentar, mesmo ainda com idade de sub-17, vem jogando no sub-20 e fatalmente
iria ter algumas oportunidades, inclusive iria também começar o Campeonato Carioca, mas foi afastado e está treinando em Xerém devido a todo esse imbróglio envolvendo a sua renovação. Então, o principal entrave que tem em relação a isso é que o staff do Cauã está pedindo 30% dos direitos econômicos, algo que é fora do comum e o Fluminense não quer ceder. Inicialmente, o Fluminense queria ceder apenas 10%, como normalmente ocorre, tá? Então, esse é o principal entrave. Tem a questão salarial, que ele está pedindo não 4 vezes mais, é até mais do que isso, tá? É um salário considerado alto para um jogador, não sei se alto para um jogador desse nível, mas alto em comparação ao que o Fluminense costuma pagar para jogadores do Cauã que vem de Xerém, do nível do Cauã que vem do Xerém. É isso, o padrão do Fluminense, tá? Mas, pelo que eu conversei, pelo que eu apurei, isso dá para contornar, isso seria contornado. E tem a questão também que o pai do jogador gostaria que ele fosse integrado no elenco profissional, é outra situação que deve ser contornada também. Então a expectativa aumenta para que finalmente, né, staff e diretoria possam chegar a um acordo para que o Cauã renove esse contrato. É fundamental isso. Eu já expliquei aqui, mas vale reforçar. Ele tem contrato até 2026, mas gente, a questão é que a multa dele é de cerca de 30 milhões de reais para o mercado nacional. É uma multa vulnerável. Pode chegar no clube querendo pagar e convencer o jogador e a família a ir para outro lugar. Por isso o Fluminense precisa renovar esse contrato, aumentar o salário, porque a multa é calculada em cima do salário do atleta, e aí se resguardar e evitar, enfim, seria uma tragédia com o Elis indo para outro clube brasileiro e até um rival. Então é muito importante que isso aconteça. A tendência, repito, há uma confiança muito grande de que essa renovação de contrato será concretizada. Em breve a gente deve ter mais notícias sobre isso. Informações sobre Luiz Henrique. Eu consegui apurar que a proposta do Corinthians, dentre os brasileiros, Corinthians, Flamengo e Fluminense fizeram proposta. A proposta do Corinthians é a melhor, tá? Porque ela inclui, evidentemente, o pagamento pelo empréstimo e também uma obrigação de compra, mas caso o Luiz Henrique alcance 70% dos jogos na temporada, o que não é pouco. Então essa proposta para o Betis, em tese, seria a melhor. Financeiramente, para o jogador, a proposta do Corinthians e Flamengo são praticamente iguais, tá? Superiores à do Fluminense. O Fluminense, em termos de números, é quem estaria atrás nessa corrida. Só que, inicialmente, o Betis não pretende negociar com times brasileiros porque eles querem vender em definitivo. E o valor é na casa de 18 milhões de euros, mais de 90 milhões de reais. Pensando nisso, eles estão segurando porque clubes da Europa sinalizaram que podem fazer ofertas, como um time da Premier League, que eu não consegui apurar o nome, e um time de Portugal, que já fizeram sondagens e ficaram de enviar uma proposta oficial ao longo desta semana. E aí, pode ser que seja uma proposta de compra ou de obrigação de compra. Sem essa questão de ter ali uma quantidade de jogos pré-estabelecida. Então essa é a situação de momento envolvendo o Luiz Henrique. Eles só vão aceitar emprestar aqui para o Brasil se realmente não tiver jeito, não tiver outra possibilidade. E aí, a partir do momento que não tiver negócios com outros clubes da Europa, eles decidirem olhar aqui para o Brasil de fato, aí recomeça a briga. Vai valer mais o quê? O dinheiro, a proposta, o Luiz Henrique vai forçar para voltar para o Fluminense, como ele quer, como ele deseja. Isso a gente vai ter que aguardar. Mas, por enquanto, o Betis está segurando e está aguardando uma proposta de venda em definitivo. E o goleiro Felipe Alves esteve hoje no CT Carlos Castilho e assinou o contrato com o Fluminense. Contrato que é de 1 ano, mas tem uma cláusula de renovação, tá, galera? Pegadinho no malandro. Tem uma cláusula de renovação por mais 1 ano. Provavelmente, aquela velha boa meta de, se for relacionado para X jogos, o contrato é renovado. Já era até de se esperar. Eu não lembro o último atleta que foi adquirido pelo Fluminense em definitivo que assinou um contrato de 1 ano. Eu, sinceramente, não lembro. Então, a gente deve considerar que é um contrato de 2 anos com o Felipe Alves, tá? Não um contrato de 1 ano. Porque devem ser metas bem tranquilas de serem batidas, só se ele não conseguir jogar, se lesionar, mais para resguardar o clube nesse sentido. Mas, pelo que estamos vendo aí do Fluminense, o Felipe Alves chega para um contrato não de 1 ano,
mais de 2 anos, né? Ele já esteve no CT Castilho na sexta passada, hoje foi lá, assinou o contrato e agora já poderá participar das atividades junto com os novos companheiros. Foi o que eu falei, é um goleiro limitado, um goleiro que embaixo das traves não tem muito destaque, não teve, assim, recentemente não teve um grande desempenho, mas joga muito bem com os pés, tem uma facilidade, se encaixa muito bem, portanto, naquilo que o Diniz pede. É um cara que é para ser reserva do Fábio, então é torcer para o Fábio também não ficar muito tempo fora, porque é um goleiro que é mais experiente. Eu acho que a vantagem é essa. É um atleta mais experiente, um atleta que está mais habituado a jogos grandes do que o Pedro Rangel, por exemplo, que ainda não estava preparado, que ainda é muito cru. Mas é assim, claro que não se trata de um goleiro assim de ponta que vai passar segurança se tiver que jogar 10 jogos seguidos, por exemplo. Para a gente fechar, David Duarte foi anunciado oficialmente pelo Bahia, é jogador do Bahia, exerceu, portanto, a opção de compra junto ao Fluminense. E aí, o contrato vai até 2026 e eu não consegui também apurar o valor dessa opção de compra. Estou tentando, assim que tiver novidades eu vou trazer para vocês, mas enfim, uma negociação que já vinha se arrastando. Os detalhes foram acertados nos últimos dias e agora, oficialmente, o David Duarte é jogador do Bahia até 2026. Beleza, galera? Não esquece, por favor, like, se inscreva aqui no canal do Lessa, deixe seu comentário e também se inscreva no canal Jornada 1902. Vou deixar aqui no link Jornada KTO 1902 para você clicar, se inscrever. Novo projeto que tenho certeza que vai ser incrível aí ao longo de 2024 com o Gabriel Amaral, confio, conto muito com vocês todos os dias lá. Tem lives diárias de segunda a sexta, de 7 às 8, com um resumo de todas as notícias do Fluminense, beleza? Vamos que vamos, um abraço, tamo junto.